Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que se passa com os bombeiros sapadores? E esta zona entre a entrada do Parlamento e a escadaria que desce depois até à rua vai sendo também atingida com alguns potes de fumos enquanto se vai cantando o hino nacional. O repórter parlamentar da Rádio Observador, Miguel Viterbo Dias, estava no Parlamento para mais um dia normal de atividade política quando foi surpreendido pela subida repentina da escadaria de São Bento por bombeiros sapadores. O atual Presidente da Assembleia da República mandou retirar as grades de proteção dessa zona há vários meses. Essa é uma zona interdita a manifestantes. As escadarias são assim uma espécie de área de segurança, uma zona tampão para prevenir que protestos mais exaltados possam invadir o Parlamento. Afinal, por que estão os sapadores bombeiros tão irritados? E por que não respeitaram essa zona da escadaria de São Bento? São perguntas para o jornalista Celso Paiva, que há muitos anos acompanha a área da Administração Interna e Proteção Civil. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de quinta-feira, 3 de outubro. Bem-vindo, Celso. Olá, viva, Ricardo. Celso, quem são estes bombeiros que estão agora em protesto? Bom, talvez seja melhor começar por aí. Banalizou-se de alguma forma a designação bombeiros sapadores, mas na verdade em causa estão outras categorias dentro da classe dos bombeiros profissionais e já agora podemos identificá-los de forma muito sucinta. Estamos a falar ao todo de cerca de 3.000 pessoas que se distribuem por 9 estruturas de sapadores que dependem das respectivas autarquias. São 2 regimentos, Lisboa e Porto, 1 batalhão em Vila Nova de Gaia e 6 companhias, Braga, Setúbal, Faro, Coimbra, Leiria e Viana do Castelo. Depois, há ainda cerca de 2 dezenas de corpos de bombeiros municipais. Também dependem das autarquias, das câmaras onde estão, mas ainda não têm a dimensão, digamos, para serem companhias de sapadores. Portanto, as respectivas câmaras ainda não deram esse passo, ainda não fizeram esse investimento. Depois ainda, a Força Especial de Proteção Civil, que depende da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. As pessoas talvez se recordem dela ainda como os canarinhos, foi assim que há alguns anos foi criada. E depois, por último, a Força de Sapadores Bombeiros Florestais, que funciona dentro do ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, que depende do Ministério da Agricultura. Esta força foi criada, salvo erro, em 2019. Portanto, este é o universo de envolvidos. A grande maioria são funcionários das câmaras municipais, como é fácil de ver, mas basicamente são bombeiros que vivem do seu ordenado. Porque quando falamos em bombeiros sapadores, na minha cabeça apareceram aqueles bombeiros sapadores de Lisboa, do Porto, aqueles mais especializados numa atuação urbana e até tinha a ideia que não são usados em fogos florestais, por exemplo. Sim, o termo de sapadores implica uma especialização, enfim, mas a resposta à tua pergunta não é muito clara, é assim um mais ou menos. Se falarmos dos sapadores de Lisboa e do Porto, claro que estamos a falar de uma atuação essencialmente urbana, não é? Tem dezenas de missões dentro das cidades e tem, aliás, primazia face a outros organismos de proteção e socorro. São eles, de alguma forma, se me é permitida a expressão, que mandam nas respectivas cidades numa série de funções. Mas se pensarmos nos sapadores de Leiria, ou de Coimbra, ou de Viana do Castelo, ou até nestes bombeiros municipais de que te acabei de falar, aí já são chamados muitas vezes para combater incêndios rurais, às vezes até para defender o perímetro das próprias cidades. Portanto, neste aspecto, mais ou menos. Mais ou menos. E afinal, o que é que estão a exigir, Celso? Olha, estão a exigir uma revisão total do seu estatuto. Eu aqui atrevo-me a dizer que estão quase a exigir a criação de uma carreira do zero, de uma carreira, efetivamente. O estatuto em vigor é de 2002, tem 22 anos e está naturalmente ultrapassado, ainda por cima numa área como esta, da proteção e socorro, que está sujeita a tantos desafios e cujos desafios mudam tão rapidamente, enfim, são tão extremos às vezes. E já este ano tivemos 2 grandes exemplos, que foi o sismo, que felizmente não provocou danos nem vítimas, e os incêndios
que tivemos agora recentemente, não é? Exatamente. Ou seja, o planeta e a natureza está-nos a dizer que este tipo de profissionais precisam de ter as suas carreiras no mínimo organizadas. Bom, o que é que eles querem? Querem, e não é de agora, diga-se, a revisão do estatuto pessoal, a revisão da tabela remuneratória, a atribuição de um subsídio de risco, a atualização do subsídio de disponibilidade permanente, o reconhecimento da sua profissão como sendo de desgaste rápido e, entre outras coisas, a revisão do regime de aposentações. Como se percebe, questões estruturais de uma carreira, de qualquer carreira, que não são atualizadas há 22 anos. Tem negociado com todos os governos das últimas 2 décadas, mas sempre em vão. E quem é que pode dar resposta a essas exigências, a essas reivindicações? Ainda há pouco falavas nas autarquias, afinal de contas, aqui quem é o patrão? É o Governo, é o Ministério da Administração Interna ou são as câmaras municipais? Eu acho que é aí que reside o grande problema, é aí que está o facto de não haver ainda uma solução, digamos assim, é o facto de haver demasiados interessados e demasiados envolvidos nesta questão. Repara, do lado do Governo, nos últimos anos e agora também, enfim, com algumas variações de acordo com as orgânicas que cada Primeiro-Ministro impõe aos seus governos, mas grosso modo, digamos assim, do lado do Governo, tudo isto é negociado por 3 ministérios. Ministério da Coesão Territorial, mais concretamente pela Secretaria de Estado da Administração Local, que tem naturalmente a supervisão, a fiscalização das câmaras municipais, como sabemos, também pelo Ministério da Administração Interna, através do Secretário de Estado da Proteção Civil, aqui eu diria numa perspectiva mais de doutrina, digamos assim, de conceitos, mas também porque tutela a Força Especial de Proteção Civil da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que depende da Administração Interna. E ainda um terceiro elemento do Governo, que é o Ministério da Agricultura, que com a orgânica deste Governo ganhou um grande protagonismo nesta questão da prevenção e do combate a incêndios florestais. E, portanto, há três partes do Governo com palavras a dizer sobre este processo. Depois, há aquele que é o grande problema, que é o Governo até se pode entender, esta é a parte mais fácil quanto a mim, o problema é que tudo o que o Governo decidir terá implicações sobretudo nas contas das autarquias. Aqui não é como noutras carreiras, em que a despesa é do Orçamento de Estado, e vimos isso recentemente com várias outras carreiras. Sim. Aqui as implicações vão todas para as câmaras, e depois as câmaras irão pedir esse dinheiro a alguém, quer dizer, ou seja, no fim do dia, quando se atualizar a tabela remuneratória, as horas extras e várias outras reivindicações que os bombeiros profissionais têm em cima da mesa, a conta vai essencialmente para as autarquias. E é aqui que está, quanto a mim, é a minha opinião, o grande problema para que isto se arraste há 22 anos. Até porque nem todas as autarquias têm a mesma capacidade, não é? Exatamente. E como sabemos, todas elas têm muito peso em todos os governos, nos aparelhos dos próprios partidos que governam em cada momento. E, portanto, é preciso lembrar que para o ano há autárquicas, não é? Exato. E, portanto, os ciclos políticos, o peso que aqui vimos isso recentemente nos incêndios de setembro, os autarcas mobilizaram-se de uma forma muito clara. E, portanto, os autarcas têm muito peso nestas negociações. Portanto, não basta ao Governo atualizar esta carreira, atualizar este estatuto. É preciso que os autarcas, no fim, fiquem satisfeitos. Já regressamos à conversa com Celso Paiva, jornalista, especialista na área da proteção civil e da administração interna. Os bombeiros, neste protesto, atravessaram uma linha vermelha ao subir as escadarias do Parlamento? O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado.
Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com o jornalista Celso Paiva, especialista em proteção civil e administração interna. Celso, as escadarias da Assembleia da República funcionam como uma zona tampão em manifestações, não podem ser ocupadas. O que é certo é que já vimos polícias a subir as escadarias num protesto e agora bombeiros. Estas pessoas fardadas não deviam ser especialmente cuidadosas na forma de atuação pública, sobretudo quando estamos a falar em manifestações? Deviam, de facto, vestem uma farda, representam instituições, dependemos deles para muitas coisas. Claro que com diferenças significativas entre polícias, bombeiros e outras profissões que usam farda, mas sim, tens razão, eu acho que não devia ter acontecido, não pode acontecer, mas aconteceu. E eu diria até com uma estranha naturalidade. Ou porque a PSP não fez todo o trabalho de casa e não estava manifestamente preparada para evitar o que aconteceu, ou porque fez falta aquele elemento dissuasor das grades anti-motim que estiveram durante anos a limitar as escadarias do Parlamento. Exatamente. E que Aguiar Branco mandou retirar quando tomou posse. Bom, a verdade é que os manifestantes não tiveram muitos obstáculos, não é, para ocupar aquela primeira parte das escadarias. Os potes de fumo, os petardos, as tochas, as fardas bem alinhadas, não é? Uma coreografia que nos habituámos a ver nas claques de futebol, por exemplo, bom, fizeram o resto, não é? Portanto, foi relativamente fácil aquela manifestação chegar, ter meia dúzia de grades sem nenhuma segurança por aí além e subirem as escadas. Devo dizer, preciso dizer, quero sublinhar isto, não me parece que tenha havido em nenhum momento violência. Nunca me pareceu que houvesse uma verdadeira tentativa de invadir o que quer que fosse. Isso não me parece. Quer dizer, foram ultrapassados limites, é verdade, mas ainda assim sem males maiores. Mas também ouvimos os sindicatos ao longo deste dia de quarta-feira dizer que naquele momento a manifestação escapou ao controle dos sindicalistas. Vou aqui, se calhar, fazer um novo paralelo com os polícias. Há também nos bombeiros os chamados movimentos inorgânicos. Isto também é uma realidade entre os bombeiros portugueses? Eu já usei essa expressão, movimentos inorgânicos, para os polícias, até já usei para outras classes profissionais que em determinados momentos fizeram ações de protesto que colocaram em causa a mobilidade e outras coisas. Neste caso concreto, eu não iria por aí, ou seja, eu não sei se estamos a falar de, se calhar mais do que movimentos inorgânicos, estamos a falar de redes sociais. E, portanto, esta manifestação estava devidamente planeada, foi marcada, foi organizada, foi enquadrada por estruturas que representam os bombeiros profissionais e teve uma boa adesão. Teve uma boa, ou seja, houve uma boa adesão por parte de bombeiros que vieram de todo o país, portanto a mobilização funcionou. O facto de estarem fardados, de facto, e toda aquela coreografia que envolveu a manifestação fez o resto, mas não me parece que neste caso estejamos a falar dos tais movimentos inorgânicos que na calada e no segredo consigam, enfim, fazer ações de sabotagem e outras. Não me parece que seja o caso. De resto, Celso Paiva, há manifestações de bombeiros há muitos anos e temos assistido a vários protestos. Nunca nada como aconteceu esta quarta-feira. Sim, como já aqui vimos, há mais de 20 anos que estes profissionais pedem a atualização
da lei que os rege, digamos assim, e ao longo desse tempo tem havido muitas iniciativas de protesto, muitas mesmo. Greves, os bombeiros profissionais têm direito à greve, por exemplo. Aliás, está a decorrer uma greve no Regimento de Sapatores Bombeiros de Lisboa entre 1 e 31 de outubro e, portanto, é uma classe profissional que, ao contrário dos polícias, por exemplo, tem direito à greve e foram várias as greves que marcou, também muitas manifestações, vigílias. As escadarias do Parlamento não são a primeira vez que vêem bombeiros profissionais. É, de facto, a primeira vez que sobem essas escadarias e, portanto, é muito simbólico, vai com certeza ficar na história desta luta, desta classe, porque provavelmente conseguiram hoje aquilo que não conseguiram com tantas outras manifestações, ou mais silenciosas ou menos simbólicas. Tem essa diferença. Agora, a verdade seja dita, há muitos anos, que estas estruturas têm organizado protestos. E de alguma forma, Celso, achas que este tipo de atuação um pouco mais extremada pode prejudicar a confiança que a população tem, neste caso, nos sapadores? Ou seja, os bombeiros sapadores e voluntários têm um crédito tão grande pelos serviços que nos prestam a todos, que nada disto poderá abalar a opinião que o país tem destes profissionais, ou pode haver... Não me parece. Até por causa daquilo que já disse. O protesto foi mais extremado, é verdade, mas não foi violento. Não me parece que os bombeiros profissionais tenham perdido a razão. Pelo contrário, acho que conseguiram talvez até ter uma visibilidade que os ajude junto das populações. Até foi tema hoje da história do dia, hoje deste episódio, não é? Exatamente. E se calhar, como das outras vezes não tinham conseguido... Exato. Agora as populações percebem melhor quanto é que ganha um bombeiro profissional e que aspirações é que tem da vida. Bom, embora censurável, a subida das escadarias foi muito mais simbólica que grave. E já agora deixa-me também dizer que, mesmo que me pareça que foi apanhada de surpresa, ainda bem que a PSP teve a atitude operacional que teve. Tudo acabou sem problemas de maior, também por causa do comportamento das duas partes. E eu aqui incluo a PSP, que durante algum tempo não parecia saber o que fazer, mas que depois acabou por fazer o melhor. É o que me parece. Ou seja, soube ler o momento e deixar que as coisas se acalmassem um pouco para regressar à normalidade. É isso que estás a dizer? Parece que sim, mas a polícia, por regra, responde com proporcionalidade ao que tem do outro lado. E do outro lado tinha pessoas que se sentaram nas escadarias, que mal conseguiram lá chegar, sentaram-se e ali ficaram pacificamente. E, portanto, a PSP eu acho que reagiu como devia ter reagido, evitou males maiores, evitou provocações, mas também percebeu que não estava perante uma manifestação violenta que, no limite, iria invadir o Parlamento. E, portanto, ainda bem que tudo isso foi entendido e que as coisas acabaram como acabaram. Obrigado, Celso. De nada. Obrigado eu pelo convite. Celso Paiva é jornalista e há muitos anos acompanha a área da Administração Interna e da Proteção Civil. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.